Depois de 10 anos fotografando casamentos, o que mais enche minha agenda hoje na fotografia é a fotografia de produtos. E tem gente que pergunta assim, Bruno, qual a maneira mais fácil de começar na fotografia? É fotografando produtos, é fotografando casamentos, é fotografando ensaios, é fotografando eventos sociais, famílias? Sempre existe uma dúvida no fotógrafo, na pessoa que está começando a fotografia, e ela quer aprender um pouco sobre o mercado. Mas primeiro, eu acredito que você tem que entender o mercado e aonde você vai se posicionar. Até porque, dependendo do que você quer fotografar, você vai fechar um contrato com 1 ano, 2 anos, 3 anos de antecedência, que é o que acontece comigo. Mesmo eu focando quase que toda a minha energia na fotografia de produtos, principalmente na fotografia de imóveis, com foco na fotografia de estofados e de salas de jantar, porque eu moro numa cidade onde é o polo moveleiro de Minas Gerais, um dos maiores polos moveleiros do Brasil, e eu não poderia perder essa oportunidade, mas ainda eu continuo fotografando casamentos. Hoje eu fechei um casamento, ontem eu fechei um casamento para 2025, hoje, o de hoje, foi um casamento para 2026, que seria um período ali onde eu ia diminuir um pouco a fotografia de casamento, mas é uma família, é um casal que eu acompanho há muito tempo, já fotografou comigo algumas vezes, e agora eles decidiram se casar mesmo morando junto, e entre todas esses nichos, esses mercados que a gente encontra na fotografia, sempre tem essas dúvidas, sabe? Assim, se eu começar na fotografia de casamento e não der certo, eu vou ter que cumprir a agenda. E se eu começar na fotografia de produto, eu vou ter que investir muito em flash, muito em LED, muito em lentes mais caras. Então, hoje eu quero bater um papo aqui com você, quero te dar um norte sobre como começar na fotografia e, principalmente, eu quero explanar um pouco, abrir um pouco a sua mente sobre o que você deve começar a fotografar, por onde você deve começar a fotografar. Eu não sei se você me conhece, meu nome é Bruno Guedes, eu sou fotógrafo, sou gestor e fundador da Fluxo Pro, essa plataforma aqui que ensina e ajuda fotógrafos a ganhar dinheiro na fotografia de forma honesta, trabalhando muito, sem mágica, com muito trabalho, porque é assim que eu faço há mais de 10 anos fotografando, pagando meus boletos aqui da minha casa com a minha fotografia. Nesse bate-papo de hoje aqui, eu quero trocar uma ideia com você sobre o princípio da fotografia. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um treinamento que chama Primeiros Clientes na Fotografia. Como conseguir os primeiros clientes na fotografia através de um método validado. São mais de 1.200 alunos. Eu não quero conversar sobre o treinamento agora. No final do vídeo eu falo um pouco sobre ele. Mas eu não tinha essa noção de que tem muitas pessoas que estão começando na fotografia e que não tem um rumo, sabe? Simplesmente não sabe por onde começar. Então compra uma câmera ou compra um celular bacana. Normalmente compra-se uma câmera fotográfica, compra uma lente, que não importa qual lente, se é uma 1855, se é uma cinquentinha, se é uma 2470, uma 2405, que a linha da Canon agora está maravilhosa, embora eu não fotografe com Canon. Talvez um dia, quem sabe, mas eu estou muito satisfeito com o Fuji. E aí a pessoa compra uma câmera, compra um flash, compra um LED, compra um rebatedor e começa a fotografar as pessoas, começa a fotografar vizinho, começa a fotografar amigo, começa a fotografar parente, começa a fotografar as meninas bonitinhas ali que fazem parte do convívio dele, sendo amiga das filhas, sobrinha, as próprias amigas, mas depois se vê no Instagram cheio de foto, talvez até fotos boas, a maioria fotos mais ou menos, mas sem cliente. Por que isso acontece? Porque não teve uma definição antes, sabe? E eu falo que se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, começasse hoje na fotografia com o conhecimento que eu tenho e que eu ensino nos meus treinamentos, eu acredito muito que a minha vida na fotografia hoje seria diferente, mas muito, infinitamente melhor. Por quê? Porque eu não daria alguns passos que eu dei, embora eu já entrei na fotografia vindo de um mercado. Eu era gestor de uma grande rede de farmácias, eu já entendia muito bem de marketing e vendas, muito bem de vendas também, na verdade. Então eu já vim com esse pensamento meio corporativo, sabe? Da farmácia, porque eram 27 farmácias, eram muitos funcionários, eu fazia compra de milhões. Eu negociava caminhões de mercadoria, sabe? Então, e cuidava muito da parte estratégica de venda, abertura de loja, fechamento de loja. E isso me deu muita experiência para o meu dia a dia. E quando eu vim para a fotografia, eu vim assim, sem os funcionários, eu vim sem as despesas de aluguel, mas eu precisava fazer o caixa girar. E eu, nessa minha trajetória de 10 anos fotografando, eu trouxe para mim uma experiência não somente minha,
mas também dos meus alunos. E eu descobri que existe um jeito mais fácil de você começar na fotografia para começar ganhando dinheiro. Porque a grande maioria começa, igual eu falei nesse vídeo atrás, eles começam fazendo foto de todo mundo, postando foto e sem nenhuma estrutura. Hoje, com a cabeça que eu tenho, depois de 10 anos fotografando, são 10 anos também ensinando sobre o mercado, porque no meu primeiro ano de fotografia eu já dei curso de fotografia, eu já comecei ensinando, porque eu sempre tive essa pegada educacional na minha vida. Na verdade, até muitos investimentos sobre isso. E eu aprendi que a maneira mais fácil e a mais lógica e talvez a mais lucrativa, talvez não, com certeza, a mais lucrativa de se começar na fotografia da maneira correta é fotografando ensaios. Porque os ensaios, além deles serem muito lucrativos, você não tem tanto investimento de iluminação, você não tem tanto investimento de equipamento, você ainda tem a possibilidade de abrir a sua rede de relacionamento. Quantos ensaios eu não fiz na minha vida em que eu fotografei o ensaio e que depois eu fotografei o nascimento da criança, quando eu fotografei uma gestante. E depois eu fotografei o aniversário de 1 ano, e depois eu fotografei o aniversário de 2, o aniversário de 3. Eu tenho uma família que eu acompanho há 6 anos. Tem 6 anos que eu fotografo eles. 6 anos acompanhando uma família. Teve uma época que eu, 3 anos seguidos ali, que eu fiz ensaios de família, todo mês, um acompanhamento mensal. E não era bebezinho, era um acompanhamento de família, lifestyle na casa da família. Então são muitos anos fotografando. E me abriu um network incrível, sabe? Eu fotografei um grande hospital na minha cidade. Eu fiz um trabalho de foto e de vídeo para uma campanha publicitária gigante aqui na minha cidade por conta dessa família, porque o pai da família, ele tem um acesso e ele me colocou nesse acesso porque alguém perguntou sobre ele e ele falou assim, cara, eu chamo o meu fotógrafo, ele fotografa minha família, mas ele é um bom fotógrafo, conversa com ele, se ele não souber, ele sabe quem faz, e eu já tinha falado com ele que eu faço retratos corporativos, e nisso eu fiz uma campanha que, financeiramente falando, é o sonho de qualquer fotógrafo que está começando, porque em relação ao salário mínimo, ela passa de 20 salários, sabe, no faturamento. No faturamento não, no lucro, porque a margem de lucro dela foi altíssima, 2 dias de trabalho ali, edição e foto por minha conta e um drone que eu aluguei ali para poder fazer a filmagem e o cliente, né, no caso, a agência de marketing que estava fazendo a gestão do hospital na época, pagou pelo drone separado, inclusive com a margem de lucro. Eu gosto muito da fotografia de ensaios, mas eu acredito que você, fotógrafo, que está começando agora na fotografia, você ainda vai ter que escolher entre quais nichos da fotografia dentro da fotografia de ensaios. Porque é muito bom sair fotografando tudo por experiência. É muito bom pegar a câmera fotográfica e sair clicando, sabe? Eu acho muito bom, eu gosto demais, mas você tem que entender que o nicho, a escolha do que você vai fotografar, de onde você vai fotografar, das pessoas que você vai fotografar, essa escolha ela te preserva financeiramente. Por que isso? Porque quanto mais especializado você é, mais autoridade você é nesse segmento. E olha que você está ouvindo isso de um fotógrafo que é generalista, de um fotógrafo que fotografa tudo. Porque eu fotografo aniversário infantil, eu fotografo 15 anos, eu fotografo parto, gestante, produto. Eu fotografo produtos fora da minha área de fotografia de produto também. Por exemplo, eu já falei que eu sou especializado na fotografia de imóveis e com ênfase, assim, com dedicação total à fotografia de estofados e à fotografia de sala de jantar. Mas eu também fotografo guarda-roupa, mas eu também fotografo pizza, mas eu também fotografo carro à venda em 2 lojas de seminovos que compram carros melhores e me chamam para eu fotografar e eu faço o deslocamento e vou lá e fotografo esses carros, porque são carros que dão uma margem de lucro muito alta para essa empresa. Eu fotografo casas à venda, eu fotografo motéis, eu fotografo hotéis, eu fotografo pratos de restaurantes na minha cidade, motéis eu faço muito e isso é extremamente lucrativo. Mas para quem está começando, a melhor coisa que você pode fazer é criar um nicho, escolher um nicho, definir ele e trabalhar ele e conhecer ele. Porque quanto mais conhecimento desse nicho você tem, mais necessidades o nicho vai te dar,
mais investimentos você vai ter que fazer, mas em compensação mais faturamento você tem. Por exemplo, eu faço fotos de gestantes e eu vou abrir o coração aqui. Hoje eu quase não faço fotografia de gestante mais. Então é raro aparecer aqui no estúdio um ensaio de gestante para eu fazer. É raro, é raríssimo. Talvez, não sei, cara, talvez uns 6 por ano. É raro, não acontece. 6 por ano para mim não acontece, pelo meu pique, pela minha agenda. E por que é raro? Porque primeiro que eu não divulgo fotografia de gestante. Segundo que existem fotógrafos muito bons na minha cidade, na minha região. Terceiro, que existe na minha cidade um fotógrafo que é muito bom, que eu gosto do trabalho dele demais, e que ele é especialista na fotografia de gestantes e que ele tem aquele universo de roupas para gestante usar, ele tem cenários para gestante, ele pensa em gestante, ele conversa sobre gestante, você abre o Instagram dele, só tem foto de gestante. E eu admiro muito o trabalho dele, é um fotógrafo, chama Pedro Roque, é um cara com um trabalho incrível, e ele é tão especializado nisso, mas tão especializado nisso, que ele conseguiu abraçar o mercado. Então, quando ele estava se especializando na fotografia de gestantes, eu como mentor de fotógrafos e eu como empresário, sendo fotógrafo, eu comecei a ver a movimentação do mercado. Eu falei, olha só, daqui a uns dias esse cara vai explodir, eu não vou entrar nessa briga. Até porque eu já estava entrando na fotografia de móveis e estava tendo sucesso. Falei assim, cara, cada um vai surfar sua própria onda aqui e todo mundo ganha dinheiro com isso. Então, se alguém quiser entrar no mercado hoje para disputar com um fotógrafo que é super especializado e que tem nome, que tem estrutura, que tem uma fotografia maravilhosa, ele vai acabar tendo que lutar muito mais para tentar conseguir um espaço dentro de um mercado que já está, mais ou menos, entre aspas, dominado por um fotógrafo que fez um trabalho muito bonito. Ponto. Mas, Bruno, na minha cidade tem um fotógrafo tipo Pedro, que é muito bom mesmo, e eu não consigo entrar nesse mercado. O que eu faço? Mas eu quero fotografar esse mercado. Aí você vai investir, você vai ter ele como referência e vai trabalhar para um dia chegar aonde ele está e talvez ultrapassar, alguma coisa assim. Bruno, mas eu não quero começar na fotografia de ensaios, eu quero começar na fotografia de eventos sociais. Você tem alguma dica para me dizer? Tenho, cara, tenho sim. Da mesma forma que você está começando na fotografia de ensaios, você pode sim começar na fotografia de eventos sociais, como casamentos, como 15 anos, como aniversários infantis, só que eu acho mais difícil a penetração nesses eventos, entrar nesses eventos sem uma boa rede de clientes, eu acho mais complicado e principalmente porque você vai ter que cobrar mais barato. E existe o problema do portfólio nesse segmento. Por quê? Porque uma noiva nunca vai contratar um fotógrafo que não tem portfólio. Ah, Bruno, mas eu conheço fulano, ciclano, todo mundo começou fotografando casamento sem ter um casamento fotografado, correto. Mas a grande maioria vem sendo o segundo fotógrafo de outro fotógrafo, ou é contratado por noivas que pagam um valor muito barato e a pessoa fica cobrando barato durante muito tempo, até ela conseguir uma estrutura, um portfólio, investir em câmera, equipamento, nome e tudo mais, até que ela possa se destacar no mercado e falar assim, a partir de agora eu sou fotógrafo de casamento, eu vivo de casamento, e aí sim eu quero me dedicar a esse tipo de fotografia, ciente de que um nicho como casamento, por exemplo, existem noivas que te contratam com 2 anos de antecedência, com 3 anos de antecedência. Eu já fiz pré-reserva de data, não fechei, mas eu tive. Depois eu fechei mas eu já fiz pré-reserva de data para a noiva com 4 anos de antecedência do casamento, porque ela falou que o sonho dela era que eu fotografasse o casamento. E ela estava começando a namorar com um rapaz e depois casou com o Thiago, e aí eu sou fotógrafo do casamento, eu sou fotógrafo da família, dos retratos corporativos e dos filhos também. Mas na fotografia de ensaio existe a possibilidade de você começar mais rápido. Junto com ensaio, que pode ser ensaio de gestante, ensaio de família, ensaio retrato corporativo, existe também a fotografia de produto que ela anda no mesmo paralelo. Por que eu falo isso? Porque é mais fácil você criar portfólio de trabalhos assim. Se você quiser fazer portfólio de retratos corporativos, por exemplo, você convida 2, 3, 5, 10, depende do método que você vai seguir. Eu tenho um método específico no meu treinamento Primeiros Clientes em Fotografia, onde eu ensino o número exato de pessoas que você precisa convidar para fazer o portfólio e ensino passo a passo também. Mas você pode começar fotografando 2 pizzarias, 3 pizzarias, ou um quarto de hotel, ou um próprio hotel como um todo, para depois oferecer para os outros hotéis.
Se na sua cidade tem 5, 6, 10 motéis, 20 motéis, você fotografa um motel, um bom motel, e depois você cria uma estrutura aí se você não tem. Se você não é meu aluno, você cria essa estrutura. Se você é meu aluno, você segue o que eu ensino no curso. E aí você vai oferecer para os outros motéis e assim você vai fechar os seus trabalhos, vai divulgar da maneira correta. São nichos, são mercados na fotografia que você consegue entrar com mais facilidade e divulgar o seu trabalho e assim já começar na fotografia ganhando dinheiro. Não significa que nos retratos, nos ensaios mais complexos, do tipo para grandes empresas de moda, por exemplo, você não consiga entrar. Mas eu acredito, na minha experiência, que a maneira mais fácil de se começar na fotografia é a fotografia de ensaios e a fotografia de produtos para a empresa. Ciente de que as empresas precisam de boas fotografias para venderem os produtos dela, e quanto melhor a fotografia que você apresenta para eles, mais faturamento eles têm, mais dinheiro eles ganham, por isso eles podem investir mais em você. E falando em investimento, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento Primeiros Clientes na Fotografia, onde eu ensino como começar na fotografia da maneira correta. Fotografando, se você já é fotógrafo, né, eu te ensino a estratégia, o passo a passo, validado por mais de 1.200 fotógrafos, como você vai começar criando seu portfólio, divulgando seu trabalho, fazendo apresentação e captando seus clientes, sem investir em tráfego pago, começando ali no passo a passo, sabe, para você já ter os seus primeiros clientes e se motivarem. Eu tenho alunos que no primeiro mês de fotografia, ali, começando no passo a passo, seguindo o passo a passo, já faturaram R$3.000. Eu acho isso muito massa. Por quê? Porque entendeu que não é só comprar uma câmera fotográfica, não é só comprar um flash, não é só comprar um LED e sair clicando. Você é fotógrafo, você tem um negócio, você tem uma empresa de fotografia e você tem que entender que essa máquina que você comprou, que você está usando, que você usa no seu dia a dia, é com ela que você coloca dinheiro no seu caixa, é com ela que você paga os seus boletos. Por isso eu te convido a conhecer o meu treinamento Primeiros Clientes da Fotografia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.